Olá, seja bem-vindo a mais um estudo dirigido. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o arco. Isso mesmo, vamos aprender a postura dos dedos, como nós vamos posicionar e as partes do nosso arco. Bom, para quem não sabe, essa parte do arco é feita de crina de cavalo. Então, ó, se a gente soltar aqui, você vai conseguir perceber isso. Tá vendo? É bem molinho. A gente tem que ter bastante cuidado. Essa é uma parte bem sensível do nosso arco. Então a gente não vai passar o dedo aqui. A gente sempre segura o arco pela madeira. Não segura por essa parte mais clara dele. A gente tem aqui essa parte que eu tô apertando agora. É um parafuso, né? Ele tá aqui ajustando o arco. No final eu vou falar sobre esse ajuste. Quanto que a gente sabe que tá bom. Como a gente deve ajustar. A gente tem a ponta, o meio e o talão do nosso arco. Essas são as partes que a gente vai ver até como notação nas músicas, qual parte a gente deve usar. E sobre como ajustar, né? A gente não pode apertar o arco até que perca essa curvatura daqui da madeira. Se você colocar o seu arco assim, ele não é como o arco e flecha, né? Que é redondo, assim, é um meio círculo. Esse arco, ele é inclinado para dentro, tá vendo? Essa curvatura natural da madeira. A gente não pode deixar que essa curvatura se perca. Então, se você apertar demais, ele vai ficar todo reto, não é o certo. Então, você vai apertar até que as crinas não estejam soltas, alguma mais frouxa. E, ó, passou um dedinho aqui, ou observando a curvatura da madeira, você sabe que tá bom. O seu professor também pode te auxiliar para você entender. Cada arco é de uma forma e você vai entender quanto tá bom de ajuste, quanto que você precisa apertar. E todas as vezes que você for guardar o seu arco, é muito importante tirar essa tensão, soltar aqui esse ajuste. Você vai guardar, não precisa soltar até o final, desenroscar todo o parafuso, mas você vai afrouxar um pouquinho, tirar a tensão da sua crina e vai guardar. Quando for tocar, ajusta novamente. Então, deixa eu ajustar o meu mais uma vez. Bom, e como segura esse arco? Para essa aula a gente vai trabalhar só o arco, porque é uma posição que a gente não está acostumado a fazer com a nossa mão. Os dedos vão ficar numa posição nova. Então você vai segurar com a sua mão esquerda para ter o peso do arco com ela. Segura pela madeira, lembra que eu falei que você não pode passar a mão na crina. E ó, como vai ser a posição dos seus dedos? O seu dedão redondo, pensa num C, faz um C com a sua mão. A sua mão tem que estar sempre bem redondinha, tanto para o arco quanto para a mão esquerda. Você vai pensar nisso, na mão redonda. Então deixa a sua mão redonda, o seu dedo anelar e o seu dedo médio na direção do seu polegar. Então vai ficar assim. O seu dedinho mínimo, né? A gente vai colocar um pouquinho antes do parafuso, no limite aqui da madeira com parafuso, e o indicador a gente vai colocar nessa segunda falange mais ou menos, entre a segunda e a primeira falange do seu indicador. E aí na direção do arco a gente tem essa voltinha aqui. O nosso dedão não vai entrar nessa voltinha que tem aqui, até porque o meu já é fininho e não cabe, provavelmente o seu não vai caber também. Então ele vai ficar antes dessa voltinha aqui. No finalzinho aqui, onde você faz barrar, onde você vai encostar ele. Encostar reto? Não, ele tem que ficar redondo, ó. Lembra do C? Faz mais uma vez o C. Agora com o arco. Esse dedão vai ficar encaixado aqui, ó, nessa parte do arco. Lembra do anelar e o indicador não, o anelar e o dedo médio vão ficar aqui na frente. Todo talão tem essa bolinha. Então você vai procurar deixar esses dedos na direção dessa bolinha. Você pode segurar aqui o arco com essa mão esquerda e virar mesmo para você ver onde o seu dedo está pegando. O indicador vai ficar aqui, apoiado aqui, sem fazer um gancho. Ele não vai enganchar no arco, ele vai ficar só apoiado. A mão sempre redonda, tenta deixar o menos tensionada. A gente às vezes quer pegar o arco assim, com a mão toda tensa, toda dura. Eu gosto de usar um exemplo de um copo descartável. Você pega um copo descartável e aperta ele quando vai pegar água? A gente não faz isso, a gente pega com a mão leve. E um copo descartável cheio de água, às vezes é mais pesado do que o arco. E a gente pega sem fazer força. Pensa nisso, a gente está pegando um copo descartável. Não precisa fazer força. É apenas o equilíbrio dos dedos. Agora você continua com a mão aqui. E o mindinho, ó, antes do parafuso, né? Eu prefiro colocar ele um pouquinho mais próximo dos meus dedos. Você pode perguntar ao seu professor qual é a melhor forma de segurar. Cada um tem sua preferência. Mas, de preferência, você coloque até o limite aqui do seu parafuso, na madeira ainda.
E esse é o dedo que vai dar equilíbrio pra gente. Se eu soltar esse mindinho, ó, meu arco cai. Ele aqui equilibra a gente. E aí lembra que essa mão tem que estar sempre redonda. É muito comum a gente fazer isso, ó, com a sua mão. Não pode ter essa curva aqui. A sua mão tem que ficar em cima dela retinha. E mais redonda que você conseguir. Pensa no C? Faz sem o arco agora, ó. Dedão, os dedos, mindinho em cima, o indicador também. Anelar e médio na frente do dedão. E esse dedão redondo. Lembrando que tudo isso é fazendo relaxado. Então, antes de tocar o violino, você pode fazer um alongamento também, fazer um exercício de respiração. Tudo isso vai te ajudar a ter consciência do seu corpo e se manter relaxado, né? Não fazer tensão. Então, vamos lá. A gente fez aqui a mão redonda, vamos para o arco. Parece algo simples, mas quando a gente acrescenta as informações, às vezes vai se perdendo uma coisa ou outra no caminho. Então, a gente precisa agora automatizar isso. Você pegar o arco dessa maneira. Consegue? Solta sua mão, coloca na posição. Não conseguiu nessa velocidade? Não tem problema. Eu já estudo violino há um tempinho, então eu já automatizei, minha mão já memorizou essa posição. Você agora vai fazer isso 10 vezes. Pausa aí esse vídeo e continue fazendo esse exercício até que você consiga pegar o arco na posição certa dos dedos. Bom, treinou aí a pegada da sua mão? Agora a gente vai fazer um outro exercício com o arco. Segura aí na posição certa, vê se o seu dedão tá dobrado, tá redondinho, vê se sua mão tá redonda, se o seu mindinho tá em cima. Outra coisa importante também é pensar no ponto de contato. O que encosta da nossa mão no arco? A gente encosta a pontinha do dedinho mindinho, a primeira falange do médio e do anelar, essa primeira falangezinha, a falange é essa divisão do dedo. Então essa primeira falange é onde encosta no arco e entre a primeira e a segunda falange do indicador. E o dedão a gente vai usar a pontinha dele, né? Essa pontinha aqui de dentro, né? A gente pega com a pontinha aqui do dedão, as falanges e a pontinha do mindinho. Bom, agora a gente vai fazer um exercício para treinar o controle do arco. Você vai olhar o que está ao seu redor agora e você vai contornar algum objeto. Só que você não pode fazer um movimento amplo com o talão aqui, ó. A gente vai trabalhar como se fosse a ponta do arco fosse um lápis. Então, na minha frente agora tem uma porta. Então, eu vou contornar essa porta. Então, ó. Percebe que meu movimento é com a ponta do arco? Eu não estou mexendo o meu braço todo, somente o meu arco. E enquanto eu faço esse movimento, meu mindinho continua no lugar, meus dedos estão no lugar. É a hora de você ficar policiando aí. Mindinho caiu, coloca ele no lugar, porque às vezes ele escapa mesmo. Normal, acontece nas melhores famílias. Mas observe esse dedinho aí para ver se ele vai ficar no lugar. Agora você pode fazer outros objetos. Vou fazer um círculo. Muito bom. Um coração. Com esse exercício, a gente está aprendendo a entender o peso do nosso arco, a memorizar essa posição dos nossos dedos e ter controle sobre ele, né? É mais difícil quando a gente vira assim. Então, nesse começo, não coloque o arco nessa posição, só faça movimentos com ele em pé, para te ajudar a ter mais equilíbrio, decorar onde estão os dedos, tá bom? Como eu falei na aula anterior, a gente não precisa passar o breu todas as vezes que toca, né? A gente recomenda que passe a cada 2 horas tocadas. Então, 2 horas tocando sem parar, a gente passa breu. Que não é um caso de alguém que está começando a estudar agora. A gente não estuda tantas horas seguidas. Mas você pode passar e aí perguntar ao seu professor quando é o melhor momento de passar mais uma vez o breu. E eu vou ensinar agora como fazer isso. A gente vai procurar fazer com o arco passando no breu. Por quê? Dessa forma, a gente consegue alcançar todas as crinas que a gente usa quando a gente toca. Então é um pouco diferente de quando você passa o breu no arco, de você passar o arco no breu. Outra coisa importante é não fazer desequilibradamente. A gente tem o arco inteiro. Então não passe só no talão, ou só na ponta, ou só no meio. Tenta passar do meio ao fim para a gente ter uma coisa mais uniforme. Então vamos lá. Encostou aqui, como se eu estivesse tocando mesmo. Não se preocupa com a posição da mão não. Agora não é o momento de você segurar o arco da forma certa, até porque
Eu sou destra, eu tô segurando com a minha mão direita e passando com a esquerda. Não sei se para alguém é mais confortável fazer ao contrário. Mas o importante nesse momento é que você sinta que o breu está pegando na crina, né? Outra coisa muito importante também é não usar o breu no mesmo lugar todas as vezes. Cada vez que você vai passando, gira um pouco o seu breu. Por quê? Se você passa no mesmo lugar, ele vai formando uma vala e você aproveita menos o seu breu. Isso aqui dura bastante se você fizer dessa forma, né? Evita deixar solto na caixa, guarda com um paninho, com a caixinha dele certinho. E todas as vezes que você for usar, você vai girar esse breu para você ter maior durabilidade e aproveitar o seu breu. Bom, por hoje é isso. Você pode assistir essa aula mais vezes para relembrar e fixar tudo aquilo que foi passado. E esse é o dever de casa dessa semana. Até a próxima aula!